Acontece o seguinte, eu tenho alguns bons amigos, mentores, intelectuais, e me senti na obrigação de revelar ao Brasil e ao mundo, porque há um interesse do mundo e mais adiante todos vão compreender que há um interesse do mundo em que essa notícia do BRICS fosse divulgada, porque efetivamente nós fomos, o Brasil, o povo brasileiro foi golpeado pelas costas, na calada da noite, no silêncio, e nós já somos efetivamente, o Brasil hoje é tecnicamente um país considerado comunista. Eu inicio dizendo que o BRICS, inicialmente, é a sigla de 4 países que o compunham inicialmente. O Brasil, a Rússia, a Índia e a China. A letra S representa South Africa, ou seja, a África do Sul, que se uniu ao grupo recentemente, apesar de não ter participado da elaboração original do documento de criação do BRICS, né? Então, na original, nós reparamos que são 3 países comunistas e um pseudo-democrata, que é o Brasil. Recentemente, Vladimir Putin esteve no Brasil, e melhor, pela América Latina, e por incrível que pareça, aqui ao lado, na Argentina, lhe foi concedida a instalação de uma base militar. Bom, o BRICS, ele é como todo o plano comunista, ele é uma máscara da verdade. Ele não é um banco, nunca foi. Ele, na verdade, é a tentativa de um golpe mundial na economia, porque nada mais é do que o plano russo-chinês, ainda em franca expansão, e agora com colaborações. Hoje saiu a notícia de que a economia grega, na pior, está de joelhos para que seja agregada ao BRICS. O Brasil entrou com 28 bilhões de dólares de um total a ser enviado para o BRICS de 57 bilhões de dólares. Vejam bem, senhoras e senhores, o senhora contribuinte autorizou esse dinheiro de arrecadação de impostos a sair do Brasil? Não. Então nós fomos golpeados. A imprensa brasileira noticiou essa aliança do Brasil com países comunistas e países comunistas de altíssima potência. Eu quero deixar claro a todos que este ano a Rússia robusteceu o seu arsenal nuclear com 40 mísseis intercontinentais, todos apontados para as Américas, com uma diferença. Tais mísseis, eles sequer são detectados pelo melhor sistema de defesa antiaérea. Eles não estão brincando de dominação mundial. Eles estão falando muito sério. Estão jogando muito duro. Então, em primeiro lugar, a criação do BRICS, que como eu conversei com o amigo Luiz um pouquinho antes da abertura do Hangout, eu não me expressei corretamente. Não é que ele hoje é mais forte do que o FMI, que é o Banco Internacional. Mas a criação dele, ou seja, a geração dele, já coloca no caixa 100 bilhões de dólares. Tem um outro dado muito importante. Algumas economias mundiais têm acenado positivamente para que haja uma troca de moedas. Ninguém cita qual é a moeda. Mas veja bem, é fácil raciocinar que se o lastro mundial, que basicamente é o dólar, for substituído por outra moeda, toda a economia mundial deve entrar em colapso. Por quê? Se a moeda do BRICS, ela passa a determinar o valor das demais moedas, ela cria desvalorização, que ela bem entender.
Mas não é só aí. Eles querem dominar o mundo financeiramente, politicamente, por isso chama-se efetivamente a nova ordem mundial, ou seja, um presidente comandando o mundo todo, em sistema comunista e belicamente. Mas tenham calma, que há saída. Walter, essa união tem por estratégia o Brasil. Né? O Brasil ele é o maior país da América do Sul e eu acho que sem ele essa aglutinação socialista perde sentido, acaba. Agora, por que esses países de longe querem o Brasil? O que o Brasil tem que eles não têm e eles precisam desse parceiro importante? E por que nós temos que reagir? Porque se conseguirmos reagir, esse castelo de cartas se enfraquece. Exatamente. Eu vou responder de uma maneira bastante simples. Ao meu ver, analisando o tabuleiro, metaforicamente falando, eles precisam do Brasil porque nós temos um território de dimensões continentais e porque nós temos uma terra em que tudo dá. Se nós retirarmos a comida, o plantio que alimentaria as tropas e países comunistas, esse plano comunista não vai para lugar nenhum, exceto para o lixo. É nosso dever, é nossa obrigação iniciar uma campanha de conscientização, que eu gostaria de comentar brevemente. Me procurou um grupo de empresários muito prejudicado, uma série deles, várias áreas, e me propuseram, explanado o meu plano exatamente de uma campanha de conscientização, me deram esse aval. Ou seja, nós vamos trocar o dinheiro deles por papel e também um forte aparato de SMS. É dessa forma que eu pretendo aglutinar pessoas para que na cidade de São Paulo, porque São Paulo tem uma dimensão e tem uma particularidade que eu não encontrei em outras cidades do Brasil. São Paulo tem povos, tem pessoas do mundo inteiro e tem pessoas de todo o Brasil. Conclusão, eu pretendo disparar com a ajuda de quem puder ajudar, e eu estou dizendo que é o corpo a corpo, colaborem, por favor, uma campanha de conscientização. Nós vamos transformar o dinheiro que houver em papéis curtos e avisar a população de que o golpe comunista já foi dado e, pelos meus cálculos, nós temos apenas de 6 a 8 meses para criar uma campanha que leve as pessoas à Avenida Paulista, porque para a mídia nacional e internacional, o local é muito bom, de qualquer lugar você filma, bate fotos, faz entrevistas, e nós precisamos fazer com que aquela Avenida Paulista fique lotada com milhões de pessoas, mas em uma só voz. Não vamos mais pedir às Forças Armadas, e sim exigir o que lhes é de obrigação de ofício. Está no artigo 142, parte final, um artigo muito controvertido, pelo seguinte: o artigo 142 diz que as Forças Armadas são uma instituição. Portanto, se são uma instituição, elas servem ao país, né? Mas que são submissas à autoridade suprema do presidente da República. Não tem o menor cabimento. E em seguida diz que em estado natural, dá para perceber isso claramente, em estado de paz, eles são submissos. Caso contrário, se houver risco à democracia, à segurança interna do país e à Constituição, então eles estão libertos para agir. Por isso é uma obrigação de ofício inconjecturável, indiscutível, não tem o que falar. E não sei se está demorando tanto, né? O que pretendemos fazer é conscientizar a população inicialmente paulistana de que, se nós não formos às ruas avalizar para o Brasil e para o mundo a ação das Forças Armadas, derrubando esse governo, e daí em diante
consequentemente, agindo passo por passo, ato por ato, de uma intervenção. Nós podemos até, se houver tempo, eu explano sobre os atos contínuos, né? O ato contínuo da intervenção, mas nós, o povo brasileiro, precisamos mostrar ao mundo inteiro, principalmente ao mundo inteiro, que não se trata de um golpe de Estado, porque eles vão querer, os vermelhinhos, eles vão querer fazer o mesmo que foi feito na Venezuela e não faz muito tempo. 48 horas depois que as Forças Armadas tomaram o poder e tiraram um ditador, conseguiram convencer uma população burra, totalmente sem consciência, de que aquilo era um golpe, e em 48 horas foram derrubados, e os generais que fizeram esse benefício para o povo, que acabou se transformando no maior malefício da história da América Latina, está aí o povo venezuelano, foram todos assassinados pelo Hugo Chávez. Então, nós precisamos sim irmos às ruas e tirarmos o Brasil desse plano comunista. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, tirando o Brasil, nós salvamos o mundo e o Brasil, porque nós vamos atrasar absurdamente todos esses planos de domínio global comunista, porque eles não terão território para constituir um plantio tão grande que alimente tropas de países comunistas. E, em segundo lugar, né, o Brasil, na verdade, saindo, cai a URSAL, cai a Unasul, cai o comunismo no Brasil, e a gente sabe muito bem o que acontece, né? Na hora que cair, cada um corre para o seu lado e, geralmente, como a exemplo de 64, tudo acaba em brancas nuvens. Ainda tenho essa esperança, apesar de estar, sinceramente, convencido de que, ao passo que a coisa está indo, e eu faço aqui sinto muito fazer uma crítica, mas uma crítica construtiva às Forças Armadas, senhores generais, Forças Armadas brasileiras, eu sinto muito que até o presente momento, com tudo que vocês já sabiam, porque o BRICS eu revelei, mas vocês já sabiam de tudo isso, vocês sequer acenaram ao seu povo. Vocês nos deixaram e nos deixam com o coração na mão 24 horas por dia, não sabendo o que vai ser do nosso dia e do nosso futuro. Então eu sinto muito. Não temos mais que suportar isso. Sinto muito, mas a Constituição, o artigo 142, tem que sim ser cumprido. É dever de ofício das Forças Armadas salvar o povo e o Brasil desse laço comunista que nos surpreendeu pelas costas, na calada da noite e na surdina. Então, olha, por Walter, favor, eu sinto muito, mas eu tinha que fazer essa crítica, mas não, entendam, por favor, é construtivo. Não, Walter, as suas palavras agora soaram como um óleo na cabeça de todos os intervencionistas. Por quê? Porque nós, intervencionistas, no afã de querer que a nação seja salva, nós vamos para a rua pedir que os militares assumam, que a intervenção venha. Na verdade, não que esteja errado, nós temos que fazer uma intervenção civil. É o povo que não quer mais o governo. Exato. É o povo que não quer, é o povo que tem que tirar esse governo. Nós temos que parar esse país, nós já estamos falando isso há algum tempo. Nós temos que interditar ruas, nós temos que parar durante uma semana, greve, porque se isso fizermos durante uma semana, os caminhoneiros têm que parar, o país tem que parar. O povo fazendo isso, não haverá outra forma. As Forças Armadas terão que agir em favor de quem? Do povo brasileiro. É para isso que eles estão lá, né? É para isso que eles estão lá. Só que, vejam bem, eu repito, há necessidade, peço socorro a quem puder ajudar. Eu me comprometi publicamente a criar essa campanha de conscientização. Estou recebendo a ajuda, finalmente a ajuda de um grupo de empresários, e a esses estão se somando mais e mais e mais.
que conhecem a totalidade do meu plano de conscientização, e nós cremos que em 15 dias nós podemos fazer na Avenida Paulista uma manifestação já de porte. Acredito que, com o passar de mais 15 dias, outra, e assim por diante, e nós vamos conseguir. Maravilha. Nós vamos conseguir, na terceira ou quarta, executar aquilo que provavelmente é o anseio das Forças Armadas, que é o nosso aval. Nós precisamos ir às ruas e em um só brado, em um só grito. Intervenção militar já. Salve essa nação. Porque a nossa parte nós estamos fazendo há muito tempo. É que antes de eu ter revelado o BRICS, pareciam que todas as portas estavam fechadas. E nós tentamos o que era correto. Tentamos pelas vias judiciais, não deu. Tentamos pela via política, não deu. Tentamos pelas vias diplomáticas, não deu. Não tem outro jeito. É a medida heróica. É a intervenção militar que se sobrepôs a todas as outras, foram tentadas. Portanto, quando se fala em intervenção militar, eu sempre repito, perdão, vou repetir mais uma vez, nós somos os pacifistas, porque bradando e lutando por uma intervenção militar, certamente nós estaremos anulando a possibilidade de uma guerra civil. E uma guerra civil urbana não é brincadeira. Nós somos os verdadeiros pacifistas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia que acabou de sair pois não. no site de Veja. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Parece que sim. Olha quem que acabou de assumir o Mensalão. Não tem a menor condição, né? Olha quem acabou de assumir. O Edson Fachin se disse impedido, porque o Mensalão caiu na mão dele. E quem assume? Toffoli. E ele não vai se declarar impedido porque ele foi advogado do PT. Gente, não, ele foi não. Desculpe, ele porque ele jamais se deu por impedido. Ele tem procurações e advoga pelo PT até hoje. Então, esse é um canalha que espero seja execrado, não só da OAB, que eu tenho vergonha da minha ordem hoje, que é um braço, um tentáculo do PT a serviço do PT. É uma vergonha, mas nós temos alguns guerreiros. Doutor Sérgio Moro, doutor Joaquim Barbosa, eu estou dando a cara para porrada, não tem problema, porque eu vi na Avenida Paulista, na manifestação de sábado, quantas pessoas foram solidárias e houve uma aliança muito forte, solidárias à minha atitude. Walter, isso é um perigo. Eu sei que é um perigo, mas, amigo, eu não tenho mais nada a perder. Ou se morre de pé lutando como um homem, ou se vive de joelhos. Eu não vou viver de joelhos. Maravilha. Luiz, me diga uma coisa. O Walter, ele faz essa tomada de visão, ele mexe com a cabeça de todos nós, dizendo assim, olhem agora para essa direção que vocês não estão vindo, que nós já somos comunistas tecnicamente, e é uma realidade. É uma realidade. Nós precisamos mobilizar a nação. Ainda há tempo, ainda há uma chance para nós sairmos desse marasmo. Porque, como eu perguntei para o Walter, eu quero perguntar para você, o que esses caras de fora estão querendo com o Brasil são as nossas riquezas que ainda estão na terra. Não é isso? E a própria terra. Que o nosso plantio, a qualidade e a quantidade que se pode plantar no Brasil, o país é tecnicamente um país agrícola. É fácil resolver o problema do Brasil. Mas o governo, desde que assumiu, o governo civil, desde que assumiu, jamais cuidou da agropecuária, do plantio. Quer dizer, ele abandonou. Ele dá o financiamento, depois ele tira, todo mundo quebra. O país é perfeito para ser um país agrícola e vender alimento para o mundo inteiro. Nós somos o país mais rico do mundo, nós temos nióbio. 98% das reservas mundiais de nióbio
conhecidas estão no Brasil. Estão arrancando do solo e vendendo a preço de banana. Até quando nós vamos aguentar o Toffoli lá em cima, o Lewandowski, os presos no mensalão por um esforço que foi meu mestre, com muito orgulho, Dr. Joaquim Barbosa, o esforço, aliás, o exército de um homem só, que conseguiu condenar e colocar na cadeia, não fosse ele nem isso haveria, e que a imprensa marrom conseguiu transformar a figura dele num covarde. Não, ele não era covarde, ele é sábio o suficiente para saber que chegou o momento de ele sair. Por quê? Porque ele não tinha mais força nenhuma. O conjunto ia derrubá-lo. Tudo que ele fizesse a favor ia virar contra. Então, para não atrapalhar a nação com seus votos, com a sua permanência, ele abdicou. Ele foi sábio. Aliás, é um homem de uma sabedoria, uma mente privilegiada. O inglês dele é britânico e não há inglês que diga que ele é brasileiro, porque ele não tem sotaque nenhum. O conhecimento dele, jurídico, não se limita ao Brasil. Se limita, sim, a muitos países do globo. Nós temos grandes pessoas aqui. E são essas grandes pessoas, esses grandes intelectuais, e eu proponho, como já vinha propondo, nós precisamos imediatamente tomar uma outra providência antes que seja tarde. Nós precisamos gerar partidos de centro-direita. Deixa eu perguntar uma coisa para o Câmara e Congresso vai reabrir e nós não teremos políticos para disputar. Nós precisamos ser rápidos também nisso, porque caso contrário, serão os mesmos. É verdade. Walter, é o seguinte, você tocou, eu tinha feito uma pergunta para o Luiz anterior, mas eu vou pular, porque você falou também uma coisa importante. Nós brasileiros somos daqueles que deixam os nossos heróis morrerem sozinhos? Isso é uma pergunta forte, porque nós tivemos poucos heróis. Um dos últimos agora é o Sérgio Moro. Vamos deixar esse homem sozinho, Luiz? Não pode, né? Pode falar, Luiz. Bom, eu acho que... Aliás, eu acho não. Eu tenho certeza que a nação brasileira, o povo honesto, trabalhador, o povo decente, o povo que luta, que sofre, que todo dia sai de casa para tentar conseguir o pão de cada dia para sua família, está completamente do lado do Sérgio Moro, da nossa Polícia Federal, das nossas Forças Armadas, e eles precisam de conscientizar os seus patrões de que eles têm que se engajar nessa luta para que a aliança que esse governo canalha, corrupto, traidor, facínora, se aliou a países comunistas que têm 45 mil ogivas nucleares, atualmente 8 mil, contra 6 mil dos Estados Unidos e mais 4.500 lá da Europa. Não desencadeiem para nós as consequências nefastas de um dilúvio nuclear, porque à medida que a Rússia vai colocar aqui a base de rastreamento de mísseis balísticos anticontinentais, uma lá na Amazônia e outra lá no Nordeste, que não vai ser a base militar, na verdade, vai ser base lá da aeronáutica. No momento que a gente autorizar isso, vai chover mísseis nessas regiões. Os russos, na verdade, estão encontrando um meio de atacar os Estados Unidos, que não vão permitir isso, e eles estão prontos nas fronteiras para entrar aqui e tomar uma ação caso o nosso governo e o nosso povo não tomem a tempo. Veja bem, nós estamos numa confrontação internacional na qual a mentecapta dessa presidente nos colocou, porque ela não tem um tirocínio de ver que as nossas Forças Armadas não têm arma nuclear, não tem como enfrentar essa gente e não pode se aliar a esses tiranos. Não pode destruir a liberdade e a democracia do nosso país.
ela é uma traidora da pátria. E nós temos, o povo tem que sair e convencer seus patrões de que vamos para as ruas, vamos nos manifestar, vamos parar de produzir para pagar impostos para essa corja. Nós temos que diminuir ao máximo a quantidade de recursos que a gente propicia para que eles nos atraiçoem, para que eles nos destruam. E a gente tem que peitar quando vier um estéril dizendo quero guerra, eu falei, eu quero duas. Quando vier uma pessoa dizer vou ficar nua, porrada nele. Não admitam que a sua religião, que os seus princípios, que a sua moral seja violentada, seja rasgada, seja cuspida por esses vermes, por essas ratazanas, por esses destruidores da nação.